o cuidado que nós temos que ter com a palavra de Deus e usá-la, ouvi-la e aplicá-la integralmente no nosso viver. Quando nós não fazemos isso, nós estamos em desacordo com a palavra de Deus. Com certeza nós perdemos quando nós queremos confrontar Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser olhada por nós, entendida e aplicada da forma como Deus está proposto. A partir do verso 19, eu botei um tema central em João, desde o começo, eu não repito ele sempre, mas a ideia é aquele verso do capítulo 20, verso 31, seria um tema central de todo o Evangelho de João, porque no Evangelho de João, Jesus faz vários milagres, vários sinais, chamados de sinais. A expressão dos milagres de Jesus em João são sinais. Por que sinais e não milagres? Porque João quer mostrar algo além de um milagre. O que está por trás daquilo que Jesus fez naquele momento? E no 20:31, lá diz, e aqui eu parafraseei, coloquei como um tema, né? A gente podia chamar no meio da pregação. Quem vai pregar vai usar a grande ideia, pode ser essa: vendo os milagres, crendo em Jesus e tendo vida em seu nome. Porque é isso que está lá no 20:31. Sinais foram feitos para aqueles que vejam, né? Creiam e crendo tenham vida no nome de Cristo. E aqui no verso 19 em diante, eu vou ter um subtema aqui: o ensino de Jesus é maravilhoso e transforma, porque está de acordo com a lei de Deus. E aqui vale a gente pensar nesse pequeno subtema aqui. Eles se maravilharam com o ensino de Jesus, nós vimos nos dias passados aí. Como que esse homem pode ter toda essa capacidade de ensino? E as respostas de Jesus estão sempre em cima da mesma coisa: o meu ensino é o ensino que vem do Pai. Eles se maravilharam com isso, com Jesus. Então o ensino de Jesus, ele é maravilhoso, e ele transforma vidas, porque ele vem de fato, ele é sincero. Ele não é um ensino adaptado para atender as pessoas nas suas vontades pessoais, mas vem de Deus para nós. Todas as vezes vai nos confrontar com o nosso pecado. Por isso que é humilhante. O crente não consegue ser crente sem passar pelo caminho da humilhação. Humilhar-se é reconhecer que você é pecador. E a Bíblia mostra isso. O outro lado bom é que nisso Cristo, ele morreu e te deu vida. E ele pagou o preço do seu pecado, do meu pecado. O ensino de Jesus é maravilhoso por isso. Vamos lá, verso 19. Ele está continuando, então vamos lá. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Jesus está na sinagoga, tá, irmãos, falando: por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Jesus então ele chega em Jerusalém. Nós estamos ainda no capítulo 7. Ele se dirigiu para a festa dos tabernáculos, a festa das tendas, as festas dos ramos, aquelas não ramos, mas palmeiras que cobrem as casas, a festa das colheitas também. E agora ele chega lá nesse período, ele vai para o templo e ele começa a ensinar ali no templo. Nós falamos da vez passada que uma pergunta lógica aqui poderia ser: se ele estava orientando seus próprios irmãos, que ele
não era o tempo dele ser preso, por que ele vai, então, sozinho depois, mas vai para o templo, no meio do povo, para pregar? Porque Jesus sabia que esse era o tempo para pregar também, e que não tinha problemas, né? Jesus sabia do tempo certo de Deus. Aquelas pessoas, como eu acabei de dizer, elas estão ali presentes, elas ficam maravilhadas com a sabedoria de Jesus Cristo, porque ele não frequentou nenhum seminário teológico de rabino, ele não esteve frequentando, ninguém viu Jesus com a pastinha, com a Torá, indo para esse seminário, aprender com eles, mas ele ensinava com autoridade. Diversos textos na Bíblia falam disso, a autoridade com que Cristo ensinava. E aí, meus irmãos, deve chamar a nossa atenção. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus, precisamos fazê-lo com autoridade. Muitas pessoas às vezes não ensinam porque eu não sei, eu não tenho autoridade. Então, nós cristãos, nós temos autoridade para ensinar o Evangelho de Cristo e devemos fazê-lo no nome de Cristo. Para isso que nós estudamos a Bíblia, para isso que nós conhecemos o Evangelho, entendemos o que Cristo fez por nós e precisamos então transmitir isso com autoridade. Jesus então vai confrontar aqueles homens, dizendo para eles que Jesus, ele transmite o que Deus então o enviou, o que Deus deu para ele, o que Deus ordenou que ele fizesse. A gente sabe que na economia da Trindade eles são iguais, da mesma essência, mas funcionalmente Pai envia o Filho, e a gente vai perceber nos Evangelhos que o Filho envia o Espírito. Não há problemas com eles nesse aspecto. Então ele diz que ele faz, eles estão maravilhados e ele ensina bem, porque ele ensina o que Deus mandou que ele ensinasse. Nesses versos que nós não lemos agora, lemos semana passada, ou da vez passada, do 14 a 18, nós vimos também que o ensino de Jesus, ele transforma, porque ele é verdadeiro, ele é sincero. E esse é um grande problema, era um grande problema no meio dos fariseus. O ensino dele, ele transforma porque ele é justo, ele transforma porque ele procura a glória de Deus. Quando nós pregamos, anunciamos menos de nós, zero de nós, e tudo do Evangelho, tudo de Cristo, procura a glória de Deus. E isso, meus irmãos, contrastava com aquilo que os fariseus faziam nas suas escolas e faziam também com o povo. Aqueles mestres fariseus, eles buscavam a sua própria glória, eles não transmitiam a verdade, eles não transmitiam a justiça. Porque diz o Novo Testamento, Mateus fala muito sobre isso, eles agiam com hipocrisia. Hipocrisia é terrível, hipocrisia é um veneno, e muitas vezes a ação da hipocrisia, ela não é percebida porque a gente está fazendo assim, e muitas coisas é feita com rótulo em nome de Deus, com tom de hipocrisia. Aí no verso 19, que nós começamos então a ler, Jesus ele continua mostrando para aqueles seus ouvintes ali, ensinando ali no templo de Jerusalém, que a questão da dúvida deles sobre o seu ensino vir de Deus é justamente porque eles, aqueles judeus, religiosos, ao contrário do próprio Senhor Jesus Cristo, eles não buscam fazer essa vontade de Deus. Ou seja, eles não procediam em acordo com a lei, com a palavra de Deus, com a lei dada por Moisés, deixada por Deus, escrita, para que eles a obedecessem, como Deus desejava que fosse. Então, meus irmãos, pouco adianta se nós temos uma palavra, mas nós não gostamos de algumas coisas que ela contém para as nossas vidas. Se ela condena algumas coisas, nós não gostamos disso. Então você vai ter que rasgar. Eu estou falando você, mas de forma geral, vai ter que rasgar algumas partes da Bíblia, porque não tem jeito. É como se Deus falasse e nós tirássemos algumas coisas que não nos faz bem, ainda mais nos dias que nós vivemos. E um bom lembrete para isso que eu estou falando
da hipocrisia dos fariseus, é quando ali no Sermão do Monte, ali em Mateus, no capítulo 5 até o 7, Jesus vai repetir 6 mandamentos que eles recitavam como sendo lei de Deus. Jesus lembra a eles e recita isso para eles. Pelo menos 6 eles vão ouvir de Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus vai virar para eles e falar assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. 2 pontos: não matarás. O outro: não adulterarás. Quem repudiar a mulher, dê-lhe carta de divórcio. Não jurarás falso. Olho por olho, dente por dente. E por fim, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus fala assim: vocês têm dito isso baseado lá na lei. E o que é que Jesus diz mais adiante para eles, né? Mas para todos esses mandamentos que eles recitavam, Jesus vai repreendê-los, pois eles mudaram, omitiram ou acrescentaram alguma coisa, a fim de tornar os mandamentos de Deus apropriados. É a ideia de, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela é absoluta, é disso que eu estou falando nesse momento. Mas quantos desejam relativizá-la? O que é relativizar? Nem tudo que aqui está é aplicável como está. Nem tudo que Jesus falou é aplicável ao mundo atual, aos dias atuais, às necessidades do homem de hoje. Mas tudo é aplicável. Eles omitiam, eles acrescentavam, eles mudavam a lei para torná-la acessível. E é por esse motivo Jesus vai sentenciar bem no final dessa afirmação que ele faz: ouvistes o que foi dito, não matarás, blá blá blá, e aí por diante. Jesus diz o quê? Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Jesus está mudando? Não. Jesus está interpretando corretamente o que eles estavam fazendo errado, o que eles estavam amaciando para tornar acessível. Então, meus irmãos, se eu quero pecar, eu consigo achar na palavra de Deus talvez uma adaptação e criando como se fosse um monstrinho naquelas palavras, criando alguma coisa que atenda ao meu pecado, e eu consiga manter e sustentar e alimentar o meu pecado. Mas não existe isso, não há essa possibilidade. Eu, porém, vos digo, está lá em Mateus, no capítulo 6, em vários textos, Jesus vai fazer uma afirmação e falar: eu, porém, vos digo, e muda tudo, porque eles estavam fazendo de forma errada. E ele está afirmando aqui em Mateus o que está aqui também em João 7,19: ninguém dentre vós o observa, ou os observa. O que? Os mandamentos de Deus. Então Jesus está dizendo assim: eu faço conforme o Pai me manda, mas nenhum de vocês obedece o mandamento de Deus. E meus irmãos, se não obedecer o mandamento de Deus, não tem sentido. Não há sentido para nós como cristãos. E quando eles não obedecem essa lei de uma forma correta, todos são tidos em condenação. E é nesse tom que Jesus trabalha com eles. Os fariseus gostavam de dar esmolas e serem reconhecidos. Jesus fala assim: ó, eles fazem isso, eles já receberam a sua recompensa, não há mais nada para eles. Isso é profundo. Não há mais nada de mim para esses homens, para essas pessoas, porque eles já têm a sua recompensa por não obedecerem à lei de Deus. E eles desobedeciam verdadeiramente a lei, porque eles buscavam matar Jesus. No final do verso 19 é isso que está aí: por que vocês buscam matar-me? E lá em Êxodo fala o quê? O mandamento diz, lá prescreve no 23, não matarás. Então Jesus está dizendo o seguinte: eles quebram a lei quando desejam matá-lo. Então desejar matar Cristo era uma sinalização evidente de descumprimento da lei de Moisés, a lei dada por Deus,
Moisés, a quem eles tanto prezavam, né? Mas não ouviam. Vai falar com um judeu que Moisés não é o maior homem da história dos judeus, né? Isso é uma grande briga com eles. Mas quando fala da lei que Moisés deixa, vinda de Deus, bom, ela é relativa. A palavra de Deus, ela não tem toda a verdade para mim. É assim que eles procediam. E com isso, meus irmãos, eles acabavam também tapando seus olhos e ouvidos para o fato de que a própria lei, lá de trás, aponta para quem? Para o Redentor Messias. Por isso que chega aqui agora, Jesus é confrontado. Deus sabia que, João escreve, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Deus sabia que isso aconteceria. Deus sabia o tempo que isso aconteceria. Deus sabia que isso tinha que acontecer. Deus sabia que era dessa forma. Mas quem manifesta um coração mau e desejoso de matar é o homem. E eles fazem isso com Cristo. Não olham para a lei, não conseguem ver o Redentor. A Bíblia diz que nela nós encontramos o nosso pecado, nós somos confrontados primeiramente com o nosso pecado. E no segundo momento, já que imediato também nós vemos o Redentor, aquele que liberta-nos dos nossos pecados. A Bíblia é maravilhosa por tudo isso. Mas quando nós a negamos, nós não enxergamos a salvação. Nós somos privados disso, dessa alegria. Eles respondem para Jesus aí no verso 20 como se Jesus estivesse endemoniado. No sentido aí, meus irmãos, quando ele chama Jesus de endemoniado, é um sentido de um homem insano, alguém que está agindo como um louco. É assim que eles estão falando para Jesus, falando que nós desejamos matar. Você é louco, você é um insano. Essa é a ideia de endemoniado aí. Mas a ironia é que essa palavra grega para demônio, ela traz sentido, entre outros próximos dela, de alguém que se opõe ao Messias. Então, ao mesmo tempo que chamava Jesus de insano, de louco, ele está dizendo a Jesus: você é uma pessoa que se opõe ao Messias. Você possui um espírito maligno que se opõe ao Messias de Deus. Falando com quem? Com o próprio Messias, o próprio Jesus Cristo. Essa é a ideia desse verso aí. Mas essa afirmação de Jesus de que eles desejavam matá-lo era verdadeira, e ela vai ser encontrada em diversas partes, registrada em diversas partes dos evangelhos, tanto de João quanto os demais. Basta ler lá para o final. E de fato, meus irmãos, isso aí vai se consumar quando? Se você pegar o evangelho de João, no capítulo 18 em diante, eles prendem Jesus, eles levam ele então perante as autoridades, e ali ele é maltratado, e ele é levado para a cruz, e lá ele é crucificado. Aquilo que Isaías 53 descreve, como se a gente estivesse vendo a imagem acontecendo 700 anos antes. Cordeiro que vai para a cruz. Aí no verso 21, Jesus lembra de um fato, um sinal, um milagre que ele realizou, e é o que despertou a ira deles, a ira daqueles líderes fariseus, daquelas pessoas também que foram contagiadas por esses homens maus. A referência está lá no capítulo 5, nós não vamos precisar ler, já passamos por ele. Quando o Senhor Jesus ele cura um homem que estava paralisado lá no tanque de Betesda. A história diz lá no capítulo 5 que havia um homem que estava numa maca ou numa cama, um negócio meio rude, rústico, esperando as ondas lá, o movimento que o anjo fazia. Havia uma história do movimento que o anjo fazia, e quem conseguisse ser o primeiro a tocar nessa água em movimento era curado. Era um ato de sorte. Ali vivia muita gente, né?
Muita gente, não há relatos disso assim, há muitas histórias por trás disso, até a possibilidade da água ser medicinal, a fonte daquela água. Isso agora talvez não importe tanto, mas aquele homem estava lá e Jesus cura aquele homem no tanque de Betesda. E o fato, meus irmãos, disso ter acontecido num dia de sábado, que é guardado pelos judeus como mandamento, quando aquele homem curado, ele carrega a sua cama, traz a ira desses homens sobre Jesus Cristo, que é o que opera o milagre. E contudo, quando eles desejam então matar Jesus por esse motivo, eles desprezavam o quê? Eles desprezavam a piedade e a misericórdia, o que Jesus teve por aquele homem enfermo. É interessante pensar nisso. Nós estamos falando de alguma coisa de trabalhar no sábado, que o judeu não permitia, por razões, meus irmãos, óbvias, de separar o dia daquele descanso para servir a Deus. Mas eles começaram a colocar tanto peso na guarda do sábado, que até hoje tem denominação que faz isso, que deixaram de lado a piedade e a misericórdia que Deus tanto ensina. A gente vai ver um pouco mais sobre isso partindo para o final. Jesus, na verdade, quando cura aquele homem, ele teve piedade dele, mas eles vão usar disso aí para condenar Jesus Cristo. O que Jesus fala aí nesse verso 22 e 23, então, que vocês podem bater no olho aí. O desejo deles, meus irmãos, em matar Jesus Cristo, eu já acabei de falar agora, foi pelo fato, então, relembrado aqui, comentei agora há pouco, dentre outros, da cura daquele homem paralítico. Esse ponto é bem específico. Jesus aqui está falando, fazendo referência àquela cura daquele homem. Ele fala, aquele homem que eu curei, aquela pessoa que eu curei, aquele enfermo, né, que eu curei. Então ele está tratando de ensinar aquele tanque de Betesda. Essa cura ocorreu no sábado. E os judeus, meus irmãos, eles se privavam dessas tarefas, inúmeras delas, que não podiam realizar no dia de sábado, porque o sábado deveria ser guardado por eles como um ato religioso. Primamos e ensinamos o domingo como o dia do Senhor, e desejamos que todos estejam aqui adorando a Deus, sim, aonde aprende a palavra, aonde adora em comunhão. Essa é a vida da igreja. Mas a presença na igreja ou não interfere em nada na sua salvação, porque só Jesus Cristo salva. Ele fez isso morrendo na cruz pelos nossos pecados. O que acontece é que aquele homem, além de ser curado num dia de sábado, ele pega e carrega a sua cama. Opa, trabalhou. Também se aquele homem tivesse deixado a cama ali e andado sem ela, né? Mas ele quer levar a cama dele, certamente de uma maca daquele simples como ela fosse, tinha muito valor também para ele. Isso caracterizava em atividade e em trabalho. Isso é escravidão, né? Para nós, meus irmãos, quando a gente olha para essa cena hoje no século 21, isso pode até parecer algo simples, né? Óbvio, como, né, pode haver condenação nisso, mas no tempo deles não era assim. A coisa era séria, a coisa chegava ao ponto do apedrejamento. E no entanto, aquilo que eles tratavam como quebra da lei, Jesus vai interpretar agora novamente, como ele fez lá em Mateus, corretamente, como ato de piedade e misericórdia. Para isso, Jesus, então, meus irmãos, ele lembra a lei da circuncisão. Ele vai falar da circuncisão, que é um pequeno corte no órgão masculino, sexual masculino, que todo judeu, para cumprir a lei, precisava fazer, para obedecer a lei. Se vinha lá de trás, desde Abraão, não apenas na lei de Moisés. Moisés vai ratificar apenas, na verdade vai legalizar isso, o que Abraão já havia determinado. Jesus lembra ele da lei da circuncisão, que está no verso 22 e 23. Isso está lá em Levítico 12, verso 13, eu não vou ler, mas é bem como está aí. Ela foi estabelecida em Abraão, lá em Gênesis 17, ou seja, antes da lei, pelo menos 600 anos, antes da própria lei de Moisés.
ela foi promulgada depois por Moisés. Todo menino devia ser circuncidado ao 8º dia após o nascimento. Vai acontecer isso com Jesus também, para cumprir a lei espiritual. Dessa forma, meus irmãos, o 8º dia, se ele acontecesse no sábado, aquela criança, ela ia ser circuncidada no sábado. Opa! E agora começa a acontecer alguma coisa que tem que pensar, é isso que a gente está querendo puxar eles. Por causa de um mandamento, o outro então era quebrado, não é verdade? É isso aí. Era um ato, era um trabalho. Por mais que seja religioso, era todo um trabalho. Os judeus chamavam essa quebra de lei de precedência. Eles entendiam que era uma quebra da lei, mas eles interpretavam essa quebra da circuncisão como a lei de precedência, quando um mandamento precede o outro em sua autoridade prática. Porque a circuncisão era tida como um ritual, isso aqui é importante, ritual de aperfeiçoamento de um membro do corpo, por isso ele tinha primazia sobre o outro mandamento. Ritual de aperfeiçoamento, Jesus está usando da própria interpretação deles. Jesus está usando o próprio significado que eles davam para justificar a circuncisão no sábado, fazer alguma coisa diferente no sábado, quebrando a lei de Deus. E aí, meus irmãos, a gente vai perceber o seguinte: os judeus, eles criaram enorme quantidade de leis para justificar principalmente o dia de sábado, porque eles, para interpretar, eles reinterpretaram, e que ficou no final foi um negócio meio esquisito, que não dava para saber nem o que era. Acabou então que a circuncisão tinha primazia sobre o guardar sábado. E aí o que Jesus então, ele está dizendo para eles aí nesses versos 22 e 23, é que eles circundam uma criança no sábado, para que obviamente a lei do aperfeiçoamento ela seja atendida, e desconsideram a cura de um homem por inteiro. Jesus vai confrontar eles. Por isso que Jesus tinha sabedoria e eles se maravilhavam com o ensino de Jesus. O homem que ele curou o corpo inteiro daquele homem, o que deve ser enquadrado na mesma lei de aperfeiçoamento. É isso que Jesus está falando. Eles sabiam o que Jesus estava falando, eles compreendiam a linguagem de Jesus, e eles perceberam que de fato Jesus não está errado. Com certeza, ao ouvirem Jesus, o que acontecia é que eles ficavam irados, eles ficavam bravos com Jesus Cristo. Ele acaba sendo enquadrado nessa lei de aperfeiçoamento, a cura daquele homem lá no tanque de Betesda, porque é o que acontece com ele. Assim, a cura que ele realiza torna-se semelhante e é enquadrada na mesma lei da circuncisão lá do Antigo Testamento, que precedia o sábado, porque há um aperfeiçoamento em todo o corpo daquele homem que estava doente. É disso que Jesus estava falando, está ensinando, está confrontando aquelas pessoas. Eles não deveriam então indignar-se pela atitude de Jesus. Foi uma obra de misericórdia, uma obra de compaixão. E a misericórdia e a compaixão, elas precisam estar na prateleira, na primeira prateleira. Elas precisam estar no alcance mais próximo de nós. Muitas vezes a interpretação, feita errada faz com que priorize um elemento ou alguma coisa e deixe a pessoa entregue à morte ou às suas doenças. Talvez se aquele homem continuasse doente ali no tanque, todos os judeus, todo mestre fariseu ia ser favorecido, porque ia passar lá e dar uma esmola para ele. O que o judeu gosta muito de fazer é dar esmola. Biblicamente podia ter até correto, mas como Jesus diz lá, eles agiam com hipocrisia, eles desejavam ser percebidos nas suas esmolas também. Aquele homem era uma grande oportunidade deles mostrarem a sua religiosidade
e por trás a sua hipocrisia. Jesus vai encerrar então essa parte, meus irmãos, chamando a atenção deles para o fato de que estavam julgando apenas pela aparência da lei e não pela verdadeira justiça que a lei ensina, que está clara na lei, mas que eles não pegavam essa justiça. A gente viu bem no início que eles ajustavam a lei para possibilitar seu cumprimento. Nós falamos sobre isso. Dessa forma, irmãos, eles colocavam muita severidade onde não havia necessidade, e muitas concessões onde também essa não era permitida. Você percebe que quando nós vamos ajustando as coisas do nosso jeito para que elas fiquem mais, talvez, agradáveis, mais acessíveis, e isso não existe. Ali em Mateus 23, 7, os versos subsequentes, Jesus vai condenar aqueles homens, esses mesmos fariseus, talvez, da mesma religião, vamos dizer assim. Jesus vai condená-los, usando o ai de vós, escribas e fariseus. E Jesus diz, hipócritas. Pelo menos 7 vezes Jesus fala, hipócritas. Porque o que eles faziam com a própria palavra de Deus, que eles ensinavam, muitas vezes não cumpriam, ou as mudanças que eles faziam na palavra do Senhor. Jesus então adverte os discípulos deles lá em Mateus, para que não os imitasse nas suas obras, porque diziam, mas não faziam. Jesus diz no capítulo 5, 20, que a justiça deles, dos discípulos, dos cristãos, precisava ser muito maior das dos escribas e fariseus, senão eles não faziam parte do reino de Cristo. Pensando algumas coisas sobre isso, das vezes nós desejamos usar a palavra de Deus sempre, às vezes, em nosso favor, ou tentamos abrandá-la de forma que ela não nos atinja diretamente no nosso pecado, nos nossos erros. Então nós ajustamos as nossas demandas, nós tornamos o que é absoluto relativo, ao invés de tê-la como mandatória nas nossas vidas. Precisamos prestar muita atenção nisso. A mesma palavra que nós desejamos usar para modelar a vida dos outros, e os fariseus, eles modelavam a vida dos outros por essa palavra. Será que vai modelar a minha vida também? Porque o Evangelho de Cristo é um só, é o mesmo. Por outro lado, também, critérios superficiais não cabem na interpretação e na aplicação do Evangelho. Então, nós somos cristãos e conhecidos como evangélicos. E evangélico e cristão são pessoas que olham para o Evangelho e ele é a regra de fé e conduta. Então não pode haver outra possibilidade. É assim mesmo que nós somos chamados a viver. O Evangelho ele anuncia apenas uma coisa, e não uma enormidade de possibilidades para uma mesma coisa. Então, se nós cremos, nós somos salvos, por exemplo. O Evangelho fala isso. Se nós não cremos, estamos condenados. O Evangelho de João fala isso bem no seu começo. Capítulo 3 fala bastante sobre isso. O Evangelho diz que somente Cristo salva, e nada ou ninguém mais pode salvar o homem. Você não pode salvar as suas obras, a sua bondade, ela não te ajuda na sua salvação. Somente Cristo salva. O Evangelho diz que pecado é pecado, e não tem outro nome. E o pecado, ele nos afasta de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. Jamais adequemos a palavra às circunstâncias, a alguma coisa que possa nos favorecer para servir a Deus, porque senão o Evangelho perde sentido e ele não maravilha e muito menos transforma a vida das pessoas. Deixa eu falar uma coisa, meus irmãos, que eu tenho plena fé nisso. Eu vejo às vezes pessoas dizerem o seguinte: olha, eu não sei evangelizar. Só que, meus irmãos, pega isso aqui e lê para alguém. Marca com antecedência os textos, lê.
talvez, o que menos precisa é você falar. Porque essa é uma obra de Deus. Se Jesus curou um homem naquele tanque de Betesda e tantos outros, multiplicou pães e peixes, Jesus vai falar ao coração do ouvinte. Às vezes nós, no desejo de fazer a pessoa ser legal com ela e mostrar que aqui tudo é bom, não é aquela coisa ruim, e não tem mesmo nada de ruim, a gente começa a falar uma opção de coisas menos no Evangelho. A minha igreja é assim. Eu não gostaria que você chegasse e falasse: na minha igreja os bancos são vermelhos, um pouquinho almofadados, tem um negócio lá, você vai gostar porque tem uma banda ou um grupo musical muito legal, o pastor de lá, nem se fala, brincadeira, tá? Mas eu estou dizendo, meus irmãos, que não é assim que nós fazemos as pessoas para Cristo, é pelo Evangelho e não modificado. Aí Jesus transforma a vida e o coração das pessoas, e não nós. Não nós, só Cristo pode fazer. Deus nos ajude. Ajude você a compreender o Evangelho, a compreender como viver como cristão, e ajude-nos também a anunciar esse Evangelho da forma como Deus quer, não com a nossa criatividade. Ela não ajuda, a nossa criatividade atrapalha. O Evangelho é obra de Deus, nós somos apenas instrumentos. E, finalmente, uma das coisas que os profetas aprenderam, e muitos deles a duras penas, é que o que Deus falou é o que eu tenho que levar. Nada diferente, nada meu, nenhum acréscimo. Esse era o mensageiro, esse era o profeta. E é isso que Jesus faz quando fala com aqueles homens: eu estou fazendo o que meu Pai me mandou fazer. Vamos lá.